A paz do Senhor aos irmãos e amor com fé da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que sinceramente amam a Cristo Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração para repartir nessa hora, neste momento, para edificação, para responder algumas questões que estão nesse tempo afligindo as nossas almas. Se houve muitas vozes nesse tempo de pandemia, tempo de dificuldades, tempo que estamos andando num caminho que nunca andamos, nem nós e ninguém que está vivo nesse tempo, caminhou nestas águas que nós estamos caminhando agora. Mas nós temos o Senhor, e o Senhor tem uma palavra a qual nós podemos utilizar para andar sobre ela. E é isso que eu quero repartir com você neste momento. Algo de Deus que vai trazer firmeza, que vai trazer confiança para o nosso coração. Um texto para a gente começar, ele está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, 2 versículos, diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É um texto, nós conhecemos a história deste acontecimento, mas o importante para nós era termos uma palavra para nós começar, para nós depois estarmos voltando até ela com certeza. Porque, irmãos, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, o que Deus diz para nós? Deus não tem problema, Deus apenas tem planos, e é por isso que no céu não existe pânico. Deus não tem problemas, Ele tem apenas planos, e é por isso que no céu não existe pânico. Amados, muitas tentativas têm sido feitas no decorrer dos tempos, para destruir a igreja de Cristo Jesus. A batalha, ela não é dirigida literalmente aos cristãos, mas ela é dirigida a Cristo. Porque no livro de Atos, quando Paulo saía lá com cartas para prender os cristãos, Cristo lhe aparece no caminho e disse para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então a luta na verdade é contra Cristo. Por quê, irmãos? Porque o inimigo maligno, Satanás, ele é um ser extremamente invejoso, e ele não suporta a ideia de que exista alguém superior a ele. A palavra de Deus diz que ele intentou contra o trono de Deus. Nós sabemos qual foi o resultado dessa tentativa, no que se deu. Logo depois que ele é jogado à terra, ele intenta outra vez contra o trono de Deus no coração do homem, no meu e no seu. No caso foi de Adão e Eva, mas é no coração de todo o homem. E naqueles dias ele teve êxito. Por quê? Porque ele levou o homem também a querer ser igual a Deus. Muitas pessoas têm esse intento, meus irmãos. Também querem ser igual a Deus. Amados, a Bíblia diz que com isto o homem se tornou escravo. Porque ouviu o maligno, se tornou escravo do inimigo. A palavra de Deus mostra que Deus, para dar um jeito na nossa vida, Ele envia Cristo, seu Filho, para morrer no nosso lugar. E a vida inteira de Cristo aqui na terra foi uma batalha contra o inimigo. Às vezes nós pensamos que a luta de Cristo foi apenas os 40 dias do deserto. Não, foi uma vida inteira.
todos os dias, todo o tempo. Nós vimos que na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 9, que é o clímax daquela tentação, a palavra do Senhor diz que o maligno leva a um lugar alto e mostra para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz para o Senhor: olha, se tu me adorar, eu te dou tudo isso, você não precisa morrer na cruz, é por isso que tu veio, para tomar posse dos reinos todos. Mas Cristo não deu ouvido, porque ele sabia que ouvir o maligno era desobedecer a Deus. E então Cristo continuou a sua vida, a sua luta na terra. Quando Cristo estava na cruz, foi a última tentativa que o inimigo fez. Ele usou os sacerdotes, usou os escribas para dizerem: se ele é filho de Deus, desça da cruz e nós creremos nele. Mas a palavra diz que Cristo não deu ouvido para isso e continuou e venceu, foi até a morte e morreu. Assim diz Colossenses que Cristo despojou os principados e as potestades publicamente e expôs eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, o inimigo foi vencido, a batalha foi ganha, mas, amados, Satanás está derrotado, sim, mas ele não desiste de lutar, porque ainda é o propósito de Deus deste jeito. Ele ainda não desiste de lutar. E ele sabe que o tempo que ele tem na terra é muito, muito curto. Por isso ele usa todo tipo de armas que ele puder usar. O interesse do inimigo sempre foi e sempre será aqui na terra almas. O quanto mais ele puder levar com ele, né? Ele não vai ser rei em lugar nenhum, mas a tentativa dele são as almas. E ele tenta nesses termos impedir a igreja de cumprir a ordenança da grande comissão, de ir, de evangelizar, de saquear o inferno, de ganhar as almas, fazendo com que ela olhe para os seus próprios problemas apenas, ao invés de ter uma visão de mundo, que é o que Deus tem. É o que Deus tem, uma visão de mundo. Então, amados, Satanás ele usa falsos profetas, falsas religiões, Satanás usa governos, Satanás usa ideologias, ele usa, irmãos, todo tipo de coisa que ele tiver à mão, todo tipo de filosofia. Tem um filósofo francês, Voltaire, que escreveu, viveu em 1700 e alguma coisa, e um dia ele se encheu de ódio contra os crentes e gritou: destruam a igreja, destruam a igreja, e continuou escrevendo o seu livro, declarando, fazendo uma analogia de que a igreja ela era um barco, um navio naufragando e que não teria nenhuma chance de sobrevivência. Sabe o que aconteceu, irmãos? Voltaire morreu, mas o trono de Deus continua o mesmo. Os livros de Voltaire não se leem mais, mas a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais vendido do mundo. O lugar, a casa onde ele usava para escrever os seus livros, hoje ela é usada pelo governo como uma biblioteca, uma sociedade bíblica naquele lugar. Isso é o humor de Deus. Por quê? Porque Deus diz no Salmo 2 que ele ri-se daquele que habita no céu. Ou ri-se aquele que habita no céu. Deus se ri. Deus zomba daqueles que zombam dele. Amados, a igreja não é um navio naufragado. A igreja não é um naufrágio. Do mesmo modo que a arca de Noé sobreviveu ao dilúvio,
assim a igreja de Jesus Cristo resistirá a esse tempo e também a todas as outras intempéries que vierem. Haverá uma apostasia grande, sim, a palavra diz que haverá, mas o futuro da igreja está seguro. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós lá em Mateus: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, Ele é quem edifica a igreja. Ele é quem sustenta a igreja. Não é a igreja templo, mas é a igreja, organismo vivo espiritual. Amados, nem Satanás, nem diabo, nem o imperador Nero, nem irmãos Voltaire, nem o comunismo poderão mudar isto. Ninguém. Por quê? Por maior que seja o ataque contra a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser destruída. As coisas podem ficar mais difíceis aqui na frente, num futuro muito próximo, elas podem até ficar mais difíceis, mas a igreja nunca vai se curvar ou desanimar. As coisas podem ficar mais difíceis, mas é na dificuldade, irmãos, que a espiga é separada da palha. O que é palha é palha, o que é espiga é espiga, o que é prata é prata, o que é ouro, o que é impureza é retirada pelo fogo. Então o que eu estou falando pode até ficar mais difícil, mas o futuro da igreja está seguro e está garantido. Diz assim em Coríntios 2: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um grande peso de glória. O trono de Deus não pode ser destruído. Diz em Hebreus: o seu trono, ó Deus, é para todo o sempre. A palavra de Deus não pode ser destruída. A palavra do Senhor permanece eternamente. Esse é o consolo da igreja, ou seja, o trono de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a palavra de Deus não podem ser destruídos, permanecerão para sempre e eternamente. Se a igreja não tiver mais condição de reunir num templo, ela não vai deixar de ser igreja. Neste tempo você poderia, mas a igreja ela está tendo problema, a igreja está diminuindo. Não, irmãos, vou dizer para você que a igreja nunca cresceu tanto como neste tempo. Nunca houve tanta conversão, tantas pessoas procurando a Cristo como neste tempo. Talvez à tua volta você não esteja vendo, mas as estatísticas dizem para nós que 15 pessoas reconhecem, entregam a sua vida para Jesus por minuto no mundo. Podem tirar os templos, mas não podem tirar a nossa fé. Podem tirar os nossos olhos, mas não podem tirar a nossa fé. Podem tirar a nossa língua, mas não podem tirar a nossa fé. Não tem como arrancar o Espírito de dentro de mim e de você. E deixa que eu te diga uma coisa: ainda que você não ouça, ainda que você não enxergue, ainda que você não possa falar, ainda assim você pode ser um adorador e eu posso ser um adorador. Deus não tem problemas, lembre disso. Deus tem apenas planos. Nós precisamos enxergar assim como enxergava o profeta. O profeta, ele via aqueles que estavam com ele, não apenas aqueles que eram contra ele. E então ele ora para que o jovem também enxergasse. E então o jovem enxergou em cima do monte que havia um número enorme de carros de fogo, cavaleiros e carros de fogo. Guarde no coração, o que estão com nós são os carros de fogo do Senhor. Eles têm carro, mas nós, ao nosso lado, tem carros de fogo. Por isso a palavra de Deus diz para nós em 1 João: ei,
Vocês têm vencido o maligno, vocês têm vencido o mundo. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não dê ouvido para aquilo que estão falando tanto no mundo. Ouça o que Deus está falando. Veja o que Deus está vendo. Não olhe para os problemas, olhe para as oportunidades. Cumpra você o propósito. Fale de Cristo. Ganhe almas para Jesus, porque a guerra verdadeira é contra almas. Lembre sempre, a igreja não será nunca destruída. Os ataques nunca é verdadeiramente contra o cristão, é contra Cristo. A mente que luta, ela não luta contra mim, contra você. Ela quer destruir Jesus, quer destruir o Pai. Isto, ela sabe que não pode, então ela está levando o maior número de almas que puder. Seja você uma alma que esteja guardada pelos carros de fogo do Senhor. Seja você uma alma que aquele que esteja em você seja muito maior do que aquele que está no mundo, porque esse é um presente de Deus para mim e para você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre vós a luz do seu rosto, que a glória dele encha a tua casa e a tua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.